Bom dia. José Pedro Salema é o nosso entrevistado de hoje, o presidente do Conselho de Administração da EDIA. Só fazer aqui uma pequena introdução. Portanto, é natural de Lisboa e desde cedo que sentiu o gosto pela terra e pelo meio rural. E como já referiu em diversas entrevistas, a escolha da licenciatura em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia foi um caminho natural. Mestre em Gestão de Empresas e com um MBA pela Universidade Católica, é desde 2013 o presidente do Conselho de Administração da EDIA, empresa de desenvolvimento e infraestruturas do Alqueva. Bom dia. Começo por lhe perguntar como é que vê atualmente o papel da EDIA no desenvolvimento da região, comparativamente a 2013, a altura em que assumiu o cargo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. De facto, os últimos 8 anos foram muito desafiantes, mas foram muito entusiasmantes também, porque tive a oportunidade de assistir a uma revolução aqui no território beneficiado por Alqueva. Se há 8 anos atrás havia ainda o risco real que a Alqueva pudesse vir a ser um elefante branco, portanto, com uma baixa taxa de utilização, e muitas dificuldades técnicas. Todas essas dúvidas esfumaram-se com uma dinâmica empresarial incrível que veio se instalar com projetos muito ambiciosos, com escala, com projetos internacionais, com capitais de muitas origens diferentes e que vieram mudar por completa a paisagem. Portanto, o que eu posso no fundo, testemunhar é que assistia nos últimos anos a uma verdadeira revolução, mas que estava planeada. Era esta a revolução que Portugal desejava quando construiu Alqueva. E, portanto, o que, no fundo, é uma não notícia. Não é? Mas às vezes em Portugal precisamos destas, não é? Das coisas, que as coisas funcionam como é suposto, que é o que está a acontecer em Alqueva. Está, de facto, até a funcionar melhor do que pensávamos inicialmente. As taxas de utilização da infraestrutura estão a ser mais altas do que aquelas que estavam previstas nos melhores cenários. Mas perguntou-me pelo papel da EDIA, não é? O que é o nosso papel? Eu acho que somos muito mais do que uma empresa de águas, não é? Não somos muito mais do que uma utility, como dizem os ingleses, não é? Do que uma empresa de serviços essenciais. Somos, de facto, uma empresa de desenvolvimento. Não estamos em Beja por acaso. Estamos em Beja porque a Beja é o centro da mancha beneficiada por Alqueva e é onde queremos estar. Queremos estar junto dos beneficiários para perceber melhor as suas necessidades e ir ao encontro dos problemas que vamos encontrando, não é? Com que nos vamos cruzando e com que se vão cruzando também os nossos beneficiários. No fundo, temos uma visão de sustentabilidade, que é uma palavra um bocadinho gasta hoje em dia, mas que, de facto, quando as empresas tentam pensar a sustentabilidade de forma séria, têm que pensar não só na sua operação, portanto, têm que olhar para o seu umbigo, naturalmente, têm que olhar para como é que conseguimos fazer com que a operação interna seja o mais eficiente possível, consuma o menos recursos possível, portanto, tenha o menor impacto possível, mas temos que também pensar naquilo que a estrutura, a organização está a exigir da sociedade e o que é que está a acontecer com aquilo que põe ao dispor da sociedade. Portanto, tem que ir a montante e a jusante, usando um bocadinho uma linguagem hidráulica. Tem que saber o que é que está a comprar aos seus fornecedores e isso o que é que está a exigir deles e o que é que está a dar aos seus clientes e isso o que é que está a fazer, que impacto é que estão a ter essas ações. E, portanto, é por isso que estamos em Beja, portanto, como disse, porque a maior parte dos nossos beneficiários, de facto, são os agricultores. Foi uma escolha natural, a Claro, capital de distrito? Exatamente. Ainda houve há umas décadas a discussão se seria Évora ou se seria Beja, mas, de facto, Beja é aquela que concentra a maior parte da área beneficiada.
E tinha noção, quando abraçou este desafio, do que poderia ser? E sentia-se preparado para ele? Acho que nunca nos sentimos verdadeiramente preparados para um desafio deste género. Sim, foi com surpresa que recebi o convite e a primeira reação foi de algum receio, não é? Perceber, será que tenho aquilo que é preciso para, no fundo, levar este barco para a frente. Achava que conhecia bem Alqueva, não é? Porque, no fundo, tinha feito uma carreira de consultor no setor agrícola e agroindustrial, tinha muitos clientes nesta zona, portanto, achava que conhecia relativamente o setor agrícola. Mas o que percebi, cedo depois de aqui chegar, foi que, de facto, havia um mundo que eu desconhecia, um mundo de dimensões desta infraestrutura que desconhecia por completo e desconhecia também a complexidade, a abrangência da máquina que aqui está montada, que é muitas vezes invisível porque está literalmente enterrada e por isso não se vê. Portanto, mesmo sei lá, as estruturas mais visíveis estão muitas vezes fora dos eixos principais de circulação e, portanto, nós só vemos de facto são as culturas. Quando as culturas começam a ficar verdes em agosto, não é? Quando começamos a pintar o Alentejo no verão de verde, é que começamos a perceber o que é que está a acontecer por aqui. E há toda uma infraestrutura por trás, não é? Sem dúvida. Desenvolvimento. Engenheiro, sendo a agricultura uma das áreas mais importantes para a economia da nossa região e tendo a EDIA um papel fundamental precisamente nessa construção de infraestruturas de regadio, como é que vê a transformação dos hábitos de cultura? Vejo com ótimos olhos, não é? Porque o que vejo é que tínhamos uma agricultura pobre e hoje temos uma agricultura empresarial, profissional, produtiva, exportadora, criadora de emprego. Portanto, vejo a diferença entre o sequeiro e o regadio. No fundo, dito assim para pessoas fora do meio, o que o regadio vem fazer é pôr um zero nas contas. Um hectare, que é mais ou menos um campo de futebol de 11, um hectare de cultura de sequeiro, vamos dizer, um trigo, é capaz de gerar qualquer coisa como 150 euros, 200 euros por hectare por ano. Um hectare de olival é capaz de gerar 1.500 ou 2.000 euros por hectare. E, portanto, a diferença é esta. E pode haver ainda, no fundo, comparações antes e depois que ainda sejam mais impressivas. Mas dizer só estas pessoas eram as mais representativas do antes e do depois. No fundo, pusemos um zero. Pusemos um zero nas receitas, pusemos um zero nos custos, mas pusemos um zero nas margens, não é? As margens que, no fundo, aquilo que sobra para o agricultor, hoje tem um zero a mais. E, portanto, é muito, muito interessante. E em termos de exportações, estamos a falar de que valores, de que países? A Alqueva é responsável, é o grande responsável pelo milagre do azeite português dos últimos anos, em que Portugal passou de uma situação importadora para uma situação exportadora. Portanto, Portugal precisava de importar uma parte importante do azeite que consumia para satisfazer as suas necessidades. Portanto, aquilo que produzia não chegava. E hoje produz mais que suficiente para si e ainda exporta uma parte importante. As exportações do olival são umas centenas de milhões de euros por ano. Portanto, e o grande responsável é a Alqueva. São os quase 70 mil hectares que estão nesta zona, com altíssimas produtividades, portanto, bons solos, bons climas, e com os rendimentos que a água que faltava não conseguia, a Alqueva veio resolver esse problema. Veio, no fundo, eliminar o fator limitante. O ano 2022 também começou com boas notícias, com o lançamento dos avisos, portanto, para o bloco de rega de Moura Pova à Marleja, da segunda fase do bloco de Reguengos, do bloco de Vidigueira e do bloco de Messejana, com ligação ao Monte da Rocha. O que é que isso pode trazer em termos de benefício para estas localidades? É esta mudança, não é? Esta mudança que falava, do sequeiro para o regadio, que é muito, muito dramática, que faz também subir o preço da terra
brutalmente. Portanto, mesmo um proprietário que não queira explorar a terra, porque não tem vocação para... Pode facilmente, e há muita procura por isso, arrendar a terra ou vender a terra. Porque o dinamismo que existe é muito, muito grande. Portanto, o que é que vai acontecer é que vamos conseguir chegar com este benefício mais longe e a áreas que hoje não chegavam. E estamos a falar mais ou menos de quantos hectares? De mais 20 mil hectares. Portanto, essas 4 obras sobram cerca de 20 mil hectares. A que se somam os 10 mil hectares das áreas de Évora, Viana e Cuba Odivelas, que ficaram prontas este ano, portanto, que estarão em operação já nesta campanha de 22, e, portanto, somando cerca de 30 mil hectares de novas áreas, para além, no fundo, da primeira fase da Alqueva, que foi concluída em 2015, 2016. E, portanto, com esta questão dos avanços do programa de regadio, existe, e no caso concreto do Conselho de Moura, existe aqui uma questão controversa em relação à rede Natura, visto que praticamente 60% das terras beneficiam desta rede ecológica. O que é que tem a dizer sobre isto? O Estado definiu zonas de conservação e o mesmo Estado, não penso que não faria sentido o mesmo Estado vir a definir zonas de agricultura intensiva, que é a definição do regadio é essa, é onde nós queremos que aconteça a agricultura de forma mais intensiva. Portanto, não faz sentido cruzar as duas coisas. Não faz sentido dizer que esta zona é uma zona de proteção e depois dizer que a mesma zona é uma zona de agricultura intensiva. Eu acho que o regadio não é incompatível com a conservação da natureza ou com a Rede Natura 2000. O problema é que temos que fazer escolhas. Nós temos um recurso limitado que não pode chegar para regar o Alentejo todo. Não é? O Alentejo tem 2 milhões de hectares e nós chegaremos a 150 mil, não é? Portanto, não podemos chegar a todo lado. E foi preciso fazer escolhas. E a primeira escolha foi não pisar as áreas que foram definidas pelo Estado para proteção ambiental, nomeadamente o Parque Natural do Vale do Guadiana, as zonas de proteção especial e a Rede Natura 2000. Portanto, essas zonas passam a ser, na nossa definição de manchas, linhas vermelhas que não queremos ultrapassar. E a questão da agricultura, portanto, do olival superintensivo, portanto, os ambientalistas debatem-se um bocadinho sobre essa questão, não é? De ser prejudicial para espécies em extinção. Eu acho que esse debate todo está viciado porque não usa dados científicos, não é? E, portanto, é muito difícil combater estes populismos e o diz que disse, faz mal porque sim, porque intensivo, as pessoas associam o intensivo a mau, portanto, a venenoso. Isso está completamente longe da verdade, portanto, não tem nada a ver. Mas há estudos concretos, que estudos concretos é que há nesse sentido? Não há espécies boas e espécies más, portanto, a oliveira é a cultura mais antiga agrícola da Península Ibérica, faz há milénios que se fazem oliveiras na Península Ibérica. E a forma de condução das oliveiras moderna é a forma de condução de todas as árvores no século XXI. Portanto, quando ninguém põe em causa como é que estão feitos os pomares de pera rocha no oeste ou as maçãs de Armamar. Não é? Ninguém põe em causa isto. Mas a forma de condução dessas árvores é exatamente a mesma que fazemos quando alinhamos as árvores e tentamos mecanizar a sua colheita. Portanto, o que quer dizer olival superintensivo é, de facto, olival de alta densidade. Portanto, em que há mais árvores por hectare e que as árvores são mais pequenas. Mas isso é como se faz horticultura no século XXI. Não é novidade nenhuma. No mundo todo, também não é só aqui. Depois há outra questão, que também não é verdade, é que o facto de serem mais árvores por hectare, de terem estas densidades altas, vamos gastar mais produtos fitofármacos. Isso não é verdade. Isso pode acontecer, mas não tem que acontecer. Nós temos até aqui clientes que têm estes olivais de alta densidade, ditos superintensivos, em modo de produção biológica. Isto é, que não usam produtos fitofármacos de síntese.
E, portanto, então, mostra bem a contradição, não é? É possível fazer olival em sebe, olival de alta densidade, com baixíssimo uso de fitofármacos. Aliás, mesmo quando se utilizam fitofármacos, o facto de estarem em sebe faz com que se utilizem esses fitofármacos de forma muito mais eficiente. Porque a exposição da árvore é muito maior ao pulverizador, portanto, à máquina que aplica esses produtos, e é muito mais eficiente o tratamento. É muito mais fácil tratar uma cortina verde, uma sebe, do que um conjunto de esferas que são as árvores isoladas. E em termos de produção, a quantidade e a Mas qualidade produção é... não tem comparação Não tem comparação. possível. Não tem comparação possível, não é? Um olival tradicional, portanto, aquele que nós nos habituámos a ver, digamos, com densidades, no fundo, em que as árvores estão a 10 metros umas das outras, produz cerca de 1000 kg de azeitona por hectare. Um olival em sebe pode produzir 12, 15, 18 toneladas por hectare. Portanto, 12, 15 vezes mais do que um olival tradicional. E um olival moderno pode produzir um olival moderno, portanto, em que as árvores estão mais próximas, mas ainda assim estão separadas, em copa ou em vaso, temos 8.000, 10.000, 12.000 quilos por hectare de azeitona. Em termos de futuro da região, acha que passa por uma agricultura mais sustentável, que respeita ao meio ambiente, com aumento da produtividade e de redução de custos? Isso, eu acho que essa é a tendência no mundo, não é só na região da Alqueva. Não é? Precisamos de ter uma agricultura muito produtiva, muito eficiente, mas que respeite o meio ambiente. A sociedade, julgo eu, vai nos pressionar para utilizar cada vez menos fitofármacos. Aliás, tem acontecido nos últimos anos já uma enorme campanha europeia para no fundo, a eliminação, deixar de autorizar algumas substâncias ativas que têm efeitos mais negativos sobre o ambiente. Portanto, já estão todos quase proibidos e, portanto, não se podem vender, não se podem produzir na União Europeia. Isso já está a acontecer. E vamos caminhar ainda mais para a necessidade de ter um balanço neutro de carbono também na atividade agrícola. E isto vai passar por uma redução grande dos fertilizantes de síntese, que são, no fundo, energia concentrada em pacotes que podemos comprar. E aí eu acho que a solução passa pela valorização dos resíduos agrícolas e dos resíduos humanos, animais. No fundo, temos que voltar um bocadinho ao que fazíamos antigamente, que era utilizar os nossos estrumos para devolver fertilidade à terra. E isso hoje pode-se fazer modernamente, com ciência, através da compostagem. Em centrais de compostagem, como nós temos uma, é um tal exemplo do porquê que estamos em Beja e porquê que queremos também atender aos problemas do setor e da região. É uma unidade de compostagem que mostra como é que isto se faz e que já está a ter muito sucesso e está a ser reproduzida na região. Mas é a única que existe? Temos uma, de facto, são sempre investimentos que exigem algum esforço, não é? Exigem máquinas, exigem operadores, exigem mão de obra. Fizemos uma, continuamos a operá-la. É uma unidade de demonstração, essencialmente, mas com escala, porque tem 1000 toneladas de composto hoje lá em produção. E, portanto, é um exemplo que está a ser já reproduzido na região por lagares, por produtores pecuários que querem resolver os seus problemas e, no fundo, caminhar no sentido certo. Porque quando nós devolvemos matéria orgânica ao solo, quando aumentamos a matéria orgânica no solo, o solo fica mais vivo, fica mais fértil, fica mais produtivo e fica mais resistente também à seca, consegue armazenar muito melhor a água, consegue fazer com que os fertilizantes que venhamos a aplicar sejam muito mais eficazes e, portanto, é tudo aquilo que nós queremos. Agora, só temos é que reaprender a fazer aquilo que fazíamos há milénios. O projeto da Alqueva abrange atualmente cerca de 20 municípios, e corrija-me se eu estiver errada. E o que é que mudou verdadeiramente nos municípios do Baixo Alentejo com este projeto? Eu acho que às vezes há muitas pessoas que
parece que não querem ver a mudança. E eu desafio, no fundo, a analisar em pormenor um município que tenha regadio, que tenha área de regadio, e compare-o com um que não tenha área de regadio. Eu acho que aí a diferença fica evidente. Não é? Já falámos na questão do emprego, não é? Nós estamos praticamente numa situação de pleno emprego, não há desemprego. Aliás, é ao contrário, nós precisamos é de importar mão de obra porque não existem pessoas suficientes para Trabalhar a terra. para atender à necessidade de mão de obra que as empresas têm. Mas isso acontece no regadio. Não é? É no regadio que isso acontece. São nas culturas regadas que isso acontece. Há o Val da Rosa, uma empresa conhecida de Ferreira, que faz aquelas uvas maravilhosas, emprega 1000 pessoas na campanha. 1000 pessoas. Tem caminhonetes de 50 lugares para transportar as pessoas, os seus trabalhadores, para o posto de trabalho. Portanto, é uma bandeira, de facto. E nós temos já outras que vão naquela pegada, vão naquela direção. Fala-se muito na questão da mão de obra escrava, quase exageradamente. Ninguém defende isso, não é? Ninguém defende que haja exploração da imigração. Não há. Mas sempre houve imigração, não é? Os ranchos da Penha da Azeitona vêm dos livros de história, não é? Vinham da Beira Baixa os ranchos da Penha da Azeitona no Alentejo. Portanto, é uma coisa que existe. Estes fenómenos migratórios para atender a necessidades pontuais de trabalho sempre existiram. E se calhar terão que existir no futuro. Nós temos é que criar condições para que essas pessoas possam ficar por cá e conseguir ter trabalho o ano todo, não só 3 meses no ano. Não é? Mas existe essa possibilidade. Porque há a campanha da azeitona, mas começa a haver também a campanha da amêndoa, depois pode haver a campanha do melão ou da abóbora, existem as podas das vinhas e dos pomares. Portanto, há aqui um conjunto de trabalhos agrícolas que, em articulação, podiam reter muita desta migração e fazer com que de romenos ou vietnamitas passassem a ser neo-alentejanos, não é? Que criassem aqui as suas famílias e Que já se acontece, não é? estabelecessem. O que já acontece. acontece em alguns casos, mas Pois. podíamos ainda ter mais, não é? Porque precisamos de algum dinamismo que contrarie o nosso problema de natalidade, não é? O problema é que nós, os portugueses, não têm filhos suficientes para repor a população que vai envelhecendo. E nós só conseguimos corrigir isto com a imigração. Engenheiro, passamos agora para outro tema, o da energia. Qual é que é a relação de parceria que existe entre a EDIA e a EDP? A parceria que existe não é propriamente uma parceria. Há um contrato de concessão entre o Estado português e a EDP para subconcessão das centrais hídricas de Alqueva e Pedrógão. Portanto, em 2007, nós, no fundo, entregámos à EDP a exploração das centrais de Alqueva e Pedrógão para fazer energia. Em troca, a EDP pagou à cabeça um valor significativo e paga uma renda todos os anos. Essa renda é muito importante para equilibrar as contas da EDIA. É isso, no fundo, quase cerca de metade da nossa receita é essa renda. E, portanto, não é desprezável. Mas não há mais nenhuma relação com a EDP. Portanto, no fundo, há uma fatura que é passada à EDP uma vez por ano, que é essa renda. Não há mais do que isso. A energia que a EDIA tem que comprar, e a EDIA é o maior comprador de energia do setor público português, portanto, somos a empresa que compra mais energia de longe do setor público português, tem que ser comprada no mercado, a operadores do mercado. E, por acaso, de há uns anos a esta parte, até nem é a EDP que é a nossa fornecedora de energia. Tem ganho outro operador. Porque fazemos um concurso público e ganha quem oferece o preço mais baixo. E, portanto, não há muito mais do que isso. Óbvio que temos boas relações, porque temos que gerir aquela infraestrutura em conjunto, não é? Temos que conhecer os volumes que são turbinados diariamente, essa informação passa. No fundo, temos uma relação perfeitamente regrada,
que funciona muito bem. E futuramente, que projetos é que estão pensados em relação à produção e comercialização de energia? O grande objetivo da EDIA é passar a ser independente do ponto de vista energético. Garantir que as suas necessidades energéticas são satisfeitas por produção própria. Portanto, não é que queiramos entrar no negócio da energia, não queremos. Queremos é deixar de depender do mercado da energia, como os últimos 6 meses mostram. Nós andamos a dizer isto há anos, não é? Desde 2014, pelo menos, que eu ando a dizer isto. Mas os últimos 6 meses mostram que, afinal, havia algum fundo de verdade. É porque, de facto, uma pequena, que neste caso é uma enorme oscilação nos mercados mundiais, gera desequilíbrios nos mercados energéticos que faz com que o preço hoje vai chegar a 280 euros o megawatt-hora. Quando há 8 meses atrás tinha menos um zero, portanto era normal ser 28, ou 30, ou 40, portanto quase que decuplicou no espaço de poucos meses. Isso é incomportável em termos de custos para a EDIA? Nós, desde o dia 1 de janeiro, este ano, o nosso preço dobrou face ao contrato que tínhamos em 2021. Dobrou. E, portanto, é óbvio que isto vai ter consequências, não é? Não pode deixar de se ter. E quando é que a EDIA ou chegará a ser autossuficiente? O problema é que é preciso fazer investimentos, não é? E esses investimentos, Portugal tem tido alguma dificuldade também em fazer alguns investimentos, porque vivemos a situação que vivemos, não é? Com esta pandemia, e, portanto, há algum atraso no nosso projeto fotovoltaico, no arranque do nosso projeto fotovoltaico, que seria um projeto para autoconsumo, como já referi. Há algum atraso por dificuldades financeiras do Estado, isto não há outra maneira de dizer. Mas eu acredito que vamos ter decisões, porventura já com um novo governo, vamos ter decisões rápidas, porque hoje, se era urgente há 2 ou 3 ou 4 ou 1 ano atrás, se era muito urgente isso, hoje é imperativo. Porque ou é isso, ou as consequências dos nossos clientes vão ser devastadoras, não é? Porque os preços vão ter que acompanhar a energia. Estamos a falar do projeto fotovoltaico flutuante? Certo. Do lago de Alqueva, e que implicações em termos ambientais é que podem existir? Há que separar um bocadinho as águas, porque hoje está a correr um leilão para a instalação de fotovoltaico flutuante também em Alqueva, que não é promovido pela EDIA. Há um leilão que está a ocorrer, ocorrerá agora em fevereiro, mas que já está divulgado e que inclui algumas albufeiras portuguesas. O Alto Rabagão, a Alqueva, o Castelo de Bode, portanto, uma série de albufeiras portuguesas. Isso é uma coisa. Outra coisa é o nosso projeto. O nosso projeto não era junto à barragem. O nosso projeto é junto à estação elevatória. Ou às estações elevatórias. As estações elevatórias são uns edifícios onde estão as bombas. Não é? As bombas que têm que elevar a água para depois distribuir a água e chegar aos nossos clientes. Essas estações elevatórias não estão perto da barragem, não se vêem. Portanto, o principal impacto de instalar megawatts de painéis é visual. Não há propriamente outros impactos muito graves. Não haver, não precisa, mesmo em terra, não precisa de haver impermeabilização, os pássaros podem andar por cima, os coelhos podem andar por baixo, portanto não há propriamente um problema muito grande. Agora, visualmente, forrar uma paisagem de vidro é que é complicado. No flutuante, isto não se põe, porque não vamos utilizar a terra, vamos utilizar lagos, reservatórios, e no nosso caso, os reservatórios são artificiais, portanto não há nenhum lago natural que nós vamos ocupar, com valores ambientais muito importantes. Não, são estruturas artificiais que armazenam água, que muitas vezes têm vida, alguma vida, mas que essa vida não é prejudicada com aqueles painéis. Os painéis e as estruturas flutuantes são compatíveis até com água potável, portanto não têm qualquer problema com a água.
cobrem, ao cobrir a água, vão reduzir a evaporação, e portanto isso é muito importante para nós, vamos perder menos água por evaporação. Depois, os painéis em cima da água produzem mais do que os painéis em terra, porque estão mais frescos, portanto, mais outra vantagem. E ainda é muito fácil colocar os painéis perto dos sítios de consumo. Portanto, porque perto da estação elevatória há sempre água, não é? A estação está lá para chupar água, portanto, é sempre possível pôr os painéis muito perto das estações elevatórias. Portanto, é uma situação que eu acho que só tem vantagens, não tem impactos ambientais relevantes, tem estas vantagens todas de utilização da terra e da produção de energia, não é? Conseguir pôr a produção junto ao consumo é o santo grau da equação toda energética, não é? Se nós conseguíssemos fazer isso, não precisávamos ter redes de transporte. Concretamente no setor do turismo, qual tem sido o papel da EDIA no desenvolvimento da região? Olha, um pouco de divulgação, não é? Nós não somos propriamente uma entidade regional de turismo, não temos aqui também uma estrutura muito pesada para acompanhar isso, mas tentamos dar o nosso contributo. Portanto, tentamos participar nas associações intermunicipais, nas feiras, por exemplo, na FIL. Temos no fundo, dois equipamentos que gostamos de promover e que acho que são interessantíssimos. Um é o Museu da Luz, portanto, um equipamento cultural, mas completamente ligado ao turismo, e outro é o Parque de Natureza de Nodar, que é uma exploração com 1000 hectares, onde temos também um turismo rural e que resulta de uma medida de compensação. Portanto, são exemplos do que podemos fazer, mas o que mais nos preocupa é como é que nós conseguimos promover o turismo na região. E há aqui um instrumento de ordenamento que estamos a tentar renovar ou atualizar, que é o POAC, o Plano de Ordenamento da Albufeira, que é muito castrador, exige planos de pormenor com 100 hectares atualmente, e, portanto é muito difícil qualquer investidor avançar para um investimento dessa forma. Estamos a tentar fazer isso e estamos a tentar pôr aquilo que nós temos ao serviço da região. Temos 2 propriedades que foram adquiridas estrategicamente de um lado e do outro da barragem. De um lado e do outro da barragem, as propriedades com 70 e tal hectares cada uma foram compradas e têm casas dos 2 lados. De um lado há uma ruína, herdada de Monte dos Pardieiros. Pusemos a concurso o ano passado e foi divulgado agora o resultado. E, portanto, temos um projeto, quer dizer, tem o promotor, vem fazer um hotel de 5 estrelas ali, ao lado da barragem, no melhor sítio da barragem. E depois, na margem esquerda, do lado de Moura, temos a Pousada da Alqueva, que são 4 edifícios com 120 quartos, mais um grande edifício comum de restaurante, que estamos a trabalhar numa parceria com a Câmara Municipal de Moura e com o Centro ABC, portanto um centro médico do Algarve, para criar ali um centro de alto rendimento de desportivo, centro de estágios, numa parceria muito interessante que possa beneficiar também dos fundos comunitários, do PRR, para reabilitar aqueles edifícios e dar um equipamento que não existe em Portugal. Portanto, fazer ali uma oferta de turismo de saúde, de turismo de desporto, que não existe em Portugal igual. Como é que vê essa relação de parceria com o município de Moura? Já que falou nessa questão. Vejo com bons olhos, no fundo, queremos os dois a mesma coisa. No fundo, o que a IDIA quer é que aquilo os bens que estão à sua guarda fiquem ao serviço da região. E a Câmara quer o mesmo. A Câmara quer desenvolvimento da região, desenvolvimento do seu concelho, não é? Portanto, penso que é fácil, quando querem os dois a mesma coisa, é fácil andar para a frente. Para além deste projeto, existem outros projetos previstos com o Conselho em parceria com o município de Moura? Este é o principal. Há também a questão da praia, não é? Junto à Marina de Alqueva há um equipamento que estamos a lançar agora em conjunto, portanto fizemos um concurso público até conjunto para a construção da cafeteria
e do edifício dos operadores, portanto, um novo edifício de operadores turísticos junto ao núcleo da barragem de Alqueva. A Câmara tem também um projeto para fazer uma praia fluvial ao lado, portanto, colado, e o arranjo todo do parque de estacionamento e depois, no futuro, também de um dos edifícios de apoio à estação náutica, portanto, aos barcos que ali podem estar. É um projeto que vai estar em obra durante este ano, se calhar não vai ficar pronto a tempo deste verão, mas seguramente no próximo ano estará em pleno. Estamos quase a finalizar a nossa entrevista e gostava de lhe perguntar que projetos na área ambiental e de responsabilidade social é que tem a EDIA? Nós temos uma ambição de usar os terrenos que temos, que são alguns, nós temos muitos terrenos que resultam do processo de expropriação, utilizar estes terrenos e fazer parcerias para criar bolsas de biodiversidade no meio das áreas agrícolas, ou perto das áreas agrícolas, e integrar estas bolsas de biodiversidade em corredores ecológicos que possam, no fundo, servir como barreiras de contenção à propagação de doenças, aos malefícios que podem advir de ter uma cultura só em áreas muito grandes, chamada monocultura. Precisamos de barreiras para impedir que as pragas, no fundo, se disseminem. Esse é um projeto muito ambicioso porque são áreas muito extensas, os corredores ecológicos podem ser muito extensos, mas é, se calhar, o mais importante de todos. Na área da responsabilidade social? Responsabilidade social, estar atento às escolas. Temos aqui uma questão, uma relação privilegiada com as escolas. Acho que é importante envolver os jovens com o projeto Alqueva, chamá-los para conhecer e para trabalhar sobre o projeto Alqueva. Temos já feito isso no passado. E trabalhar na questão do empreendedorismo. Não é? Perceber como é que depois os mais velhos, ou os jovens mais velhos, conseguem fazer a transição da escola para o trabalho, não é? Muitas vezes criando o seu próprio emprego. Criar uma cultura de empreendedorismo que tem muitas oportunidades esta região, mas falta cultura de empreendedorismo em Portugal. No fundo, criamos poucas empresas, esses indicadores de empreendedorismo são relativamente fracos. Nós precisamos puxar por isso e é um dos papéis que queremos desempenhar. Para além desse papel, qual é que acha que é o papel da EDIA no futuro? É um agente do território, acho que é um agente incontornável do território. Queremos ser uma empresa de desenvolvimento e, no fundo, ajudar, catalisar o investimento nessas várias dimensões que falámos ao longo deste tempo, desta entrevista. Falámos na agricultura, não é? que eu acho que hoje está muito madura, muito estável. A questão da energia, não falei, por exemplo, no papel que podemos ter na relação com outros, com o nosso projeto de energia, por exemplo, na criação de comunidades de energia renovável. No turismo, funcionando como faróis, como exemplos, dizendo isto pode-se fazer assim, venham e façam também. A facilitar o contacto e aceder à informação a quem quer investir nestas regiões e na atenção às pessoas, aos migrantes, que não falámos na questão dos migrantes, mas é outra questão importante, aos jovens, aos mais velhos, portanto, à região. Parece que estamos a disparar em todas as direções, mas é um bocadinho aquilo que a EDIA faz. De facto, tem que tocar em vários setores e é isso que queremos fazer, continuar a fazer. Muito obrigada por nos ter recebido. É essa que agradeço.